falei aqui antes do intervalo a respeito desse troço, que é o escaneamento de íris. Escaneamento de íris. Você vai lá, parece coisa de filme de ficção científica, não é? E o Luiz Felipe Nunes foi acompanhar. Como é? Quanto custa? O que rola, hein, Luiz Felipe? Boa tarde, Ronald. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Existem quase 40 pontos de venda de íris em shoppings ou em lojas próprias nas ruas. Esses estabelecimentos fazem um cadastro de cada uma das pessoas interessadas em um aplicativo e depois fazem o escaneamento da íris, ou seja, do olho de cada uma dessas pessoas por uma câmera. Em troca, quem se oferece a disponibilizar esses dados recebe dinheiro em forma de criptomoedas, aquelas moedas digitais que são criadas pelas próprias empresas que tocam esse projeto. Depois, essas criptomoedas podem ser convertidas em reais. De acordo com as empresas que administram esse aplicativo, a Word e a Tools for Humanity, o intuito é certificar de que todas as pessoas que utilizam esse aplicativo, que estão utilizando a internet, são pessoas de carne e osso. Isso porque, segundo essas duas companhias, um dos grandes problemas da internet atualmente são as contas falsas gerenciadas por robôs. Então, isso poderia diminuir a propagação dessas contas falsas e também garantir uma maior privacidade das pessoas que estão utilizando esse aplicativo. Mas essa justificativa não convence todo mundo nem todos os países, porque a Espanha e Portugal, na Europa, utilizando esses dois exemplos, já paralisaram esses projetos, afirmando que eles contrariam a proteção de dados em cada um desses países. Também a Coreia do Sul já aplicou multas nessas duas empresas, fazendo essa mesma justificativa. Aqui no Brasil, a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, entrou na questão, abriu um processo para fiscalizar o projeto e diz que está analisando a atuação das duas empresas. Os dados biométricos aqui no Brasil são considerados sensíveis e, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, precisam ser tratados com maior rigor. Esses dados até podem ser coletados, segundo a LGPD, mas é preciso que haja consentimento das pessoas que estão fornecendo essas informações. A ANPD afirma que existe a possibilidade de um consentimento inadequado, sem que as pessoas saibam de fato o que pode acontecer com os dados delas ao fornecer essa biometria. Alguns especialistas em tecnologia, como o Arthur Igreja, que a gente escutou aqui na Rádio Bandeirantes, pedem para que as pessoas tenham responsabilidade ao fazer essa comercialização de dados sensíveis. Seria uma forma digital de fazer uma identificação em qualquer lugar. Então, a pessoa poderia, por exemplo, chegar numa loja, ao invés de preencher um cadastro, ela faria essa leitura da íris e já estaria automaticamente identificada. Mas, em última instância, a pessoa está fazendo o cadastro da sua íris, está assinando um termo de uso de concessão disso, em troca ali de uma criptomoeda que tem um valor por volta de R$470, mas se essa empresa sofrer um vazamento de dados, se ela mudar a sua política no futuro, enfim, a pessoa ela já fez um aceite, então é preocupante sim. Então, Ronald, uma questão que vem gerando bastante debate, bastante polêmica, inclusive entre os especialistas. A gente deve ter mais informações dessa investigação da ANPD e do governo federal nas próximas semanas, nos próximos meses, mas, por enquanto, essas as informações que nós temos aqui, Ronald. Valeu, Luiz. Obrigado. A gente tem coisas que parecem que eram absolutamente dentro de um quadro de ficção, né? E que foram se transformando com o passar do tempo, né? E algumas delas já estão aí, né? Bom, não preciso nem falar o que a tecnologia nos proporcionou para nos colocar no mesmo patamar de coisas futuristas que pensávamos lá no passado. E outras, as futuristas já não representam nada em termos de futuro, já são passado mesmo. É cada coisa, né, bicho? Sabe que eu estava assistindo um filme outro dia chamado Paraíso? Não sei se vocês já assistiram. O filme é alemão, mas está aí nas plataformas. E o que era a ideia dessa ficção? Alô, é ficção, hein? Pelo amor de Deus. As pessoas vendiam anos de vida. Elas vendiam, havia um processo X, Y, Z lá de tecnologia que era feito pela retina dos olhos. E você vendia anos de vida. E sei lá, era um troço completamente maluco, né? Completamente maluco. E aí a pessoa ficava lá e saía X anos mais velha depois de um tempo. É claro que teve uma série de
situações que tem o mocinho, os bandidos e tudo mais, como todo filme. Mas é isso. Isso será possível? Sei lá se será possível um dia. Mas que é uma loucura, não é? 4h35.